Mis hermanos y hermanas, el Señor les bendiga muchísimo. Un gusto muy grande volver a esta casa de oración, a esta amada iglesia, poder rever algunos hermanos y hermanas. Gracias a Dios, ver, conocer nuevos rostros, es una señal de que el Señor ha bendecido, sigue bendiciendo esta iglesia e ha traído novas pessoas para esta família. Me escutam bem, verdade? É muito provável que hoje vocês escutem algumas palavras raras, porque meu espanhol está oxidado. Incluso, o domingo antepassado, me passou uma situação tragicômica, é decir, que mescla tristeza e alegria à la vez. Como a maioria sabe, eu estou em Brasil, o país onde nasci e cresci, e estou colaborando em uma igreja. E me tocou dar a classe de escola bíblica. Al final da classe se acerca o irmão, de nome Fernando, o Senhor sempre põe Fernandos em meu caminho. E não o conhecia, primeira vez que o vi, porque llevo como pouco mais de um mês nesta igreja. E foi a primeira vez que imparti classe de escola bíblica allá. Este Fernando se me acerca e diz: pastor, todavia le viene el espanhol. Ou seja, dando classe em português, claro. O irmão Diego diz: pastor, todavia le viene el espanhol. E eu lhe disse: verdade. E me quedei dando voltas. Pensei, vivi 7 anos em Chile e não aprendi bem o espanhol. E agora se me echou a perder o português. Assim que é provável que vocês escutem algumas coisas raras, pero o Espírito Santo pode trabalhar e fazer com que o que eu vou comentar seja compreendido. Traigo um saludo muito especial de Carla, de Timoteo, de Helena, estão bem, graças a Deus. Quisiera agradecer a la igreja por las orações a favor de minha mamá. Minha mamá sigue basicamente na mesma condição de antes. Eu digo que a mudança ha ocorrido em nós outros, em meu papá, em minha irmã, em minha persona, em meu irmão. Ou estamos mais preparados emocionalmente para assistir a minha mamá em la condição em la qual ela se encontra. É todo um desafio, pero quisiera agradecer as orações, o carinho de los hermanos e dizer que vocês estão presentes em nossas orações, em nosso hogar, sempre nos acordamos de vocês, para que o Senhor bendiga ao pastor Silva, ao consistorio, a los hermanos del cuerpo de diáconos, a esta família hermosa, que é a primeira igreja, que, por supuesto, sempre vai seguir tendo um lugar especial em nossos corações. E hoje, de maneira muito especial, porque os niños dirigem o culto, sem que todos os niños estão acá participando, dirigindo, predicando, e quisiera invitar-los a que abram a palavra de Deus no livro de Neemias, e mantenham suas Bíblias abertas em Neemias. A lo largo del sermão, vamos a ler alguns versículos en el capítulo 8, en el capítulo 9 e en el capítulo 10. Assim, para empezar, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Antigo Testamento, um pouco antes do livro de los Salmos. Aí podemos ubicar o livro de Neemias, capítulo 8. Vamos orar, pedir a bendição do Senhor. Oremos. Padre, te agradecemos esta bendição de poder reunir-nos para adorar publicamente tu nome. Senhor, agora queremos rogar uma vez mais tu intervenção, de tal maneira que lo humano seja anulado e tu glorifiques tu nome em meio nuestro, Senhor.
Bendice a tu pueblo, bendice a las personas que van a escuchar tu palavra agora. Sabemos que tu propósito será cumprido e queremos, Senhor, ser obedientes à la voz do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Bendice-nos neste momento. Te lo pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Quase sempre, quando pensamos em Neemias, nos viene à mente a reconstrução da muralha de Jerusalém. De hecho, o trabalho de Neemias, de Esdras e de seus irmãos e irmãs foi uma coisa maravilhosa, espetacular. A antiga cidade de Jerusalém levava mais de 140 anos com sua muralha destruída. Os portões abaixo. As pessoas que viviam naquele sítio estavam bajo condições muito complexas, sofrendo ataques de los enemigos del pueblo de Deus, que se reiam e lhes diziam palavras não agradáveis que não se encontram na Bíblia. Ademais, estavam em uma condição de inseguridade, porque a diferença de nossa época, em la época bíblica, especialmente em la época de Neemias e Esdras, estamos falando de mais de 2.500 anos atrás, a segurança na cidade passava por la muralha e os portões. Não eram cercas elétricas, não eram sistema de alarma, não era um perro muito valiente, era uma muralha com portões e as pessoas que viviam, claro, na cidade, dentro da muralha, estavam bajo proteção e as que não, por supuesto, eram peligrosas. Esta muralha tiene alrededor de 4,5 kilómetros de extensión y tiene un promedio de 8,5 metros de altura. Entonces, aún hoy, las personas visitan a Israel, a Jerusalén, y en el corazón de la ciudad, hoy, en el corazón de la ciudad de Jerusalén, está la antigua ciudad que está con su muralla. Hoy, la muralla de Jerusalén tiene como 4,5 kilómetros de extensão e um promédio de altura de 8,5 metros. Em la época de Neemias, a muralha era mais chica, alrededor de 1,5 kilómetro de extensão e mais baixa. Pero o tema a destacar é que a muralha estava destruída, levava mais de 140 anos, e Neemias, Esdras e seus irmãos e irmãs reconstruíram a muralha em 52 dias. Lo que levava mais de 140 anos em ruínas foi reconstruído em 52 dias. Sencillo, não? Sencillo quando a bendição do Senhor nos acompanha. Porque se fora tão sencillo, pessoas antes de Neemias, certo? Haviam logrado restabelecer a muralha. Sin embargo, aunque quando pensamos em Neemias, já viene al tiro a imagem do líder que dirigiu a obra de reconstrução da muralha, a mais importante obra que Neemias pudo desarrollar com Esdras não foi a reconstrução da muralha, foi a reforma espiritual em la vida del pueblo de Deus, de la iglesia de aquele tempo. É muito importante ter isso presente, porque a muralha foi reconstruída em 52 dias. Pela reforma, o avivamento começou antes da reconstrução da muralha, se extendeu durante a reconstrução e, como vamos ver a continuação, também seguiu depois que a muralha foi restabelecida. E no capítulo 1 de Neemias, qual é a cena que temos? A descrição.
Neemías em Susa, ciudadela de Pérsia. O império da época era o império de Pérsia, e Neemías era copeiro do rei. Neemías, estando servindo ao rei no palácio, recebeu o informe, supo da situação precária, trágica, miserável de Jerusalém e da condição de vergonha e de insegurança em la qual se encontravam os moradores de Jerusalém. Qual foi a reação de Neemías? Neemías se quedou muito afectado, chorou, lamentou, ayunou e buscou o Deus de los cielos para resolver um problema em la tierra. É interessante observar que entre o momento que Neemías supo da situação de Jerusalém e das pessoas que vivem em Jerusalém, hasta o momento em que Neemías conversa e pede autorização do rei para ir a Jerusalém, se haviam passado 4 meses. Quando o rei lhe autorizou, capítulo 2, Neemías viajou desde Susã, Pérsia, hasta Jerusalém, mais 4 meses de viagem. É decir, entre o capítulo 1 e a segunda parte do capítulo 2 deste livro, se passaram al menos 8 meses. A reforma, o ministério, a obra do Espírito Santo em la vida de Neemías começou antes que Neemías pisara Jerusalém. Del capítulo 2, segunda metade, hasta o capítulo 7, o livro nos entrega informação sobre a obra, sobre a reconstrução, sobre a preparação para enfrentar os inimigos de Israel. E é interessante que quando lemos o capítulo 4, vem a nossa mente uma imagem, a imagem de los hombres trabalhando na reconstrução, mas ao mesmo tempo preparados para o combate. Deviam ter em la mano uma cuchara de maestro e em la outra a espada. A partir do capítulo 8, vemos a reforma espiritual propriamente tal. E mais importante aún, vemos as características ou reações do pueblo que Deus despierta. É sobre isso que vamos a meditar nesta manhã. El pueblo que Deus despierta. A obra de reforma começou em Neemías, capítulo 1, quando estava fora de Jerusalém. Vemos a condução do Espírito Santo a lo largo da reconstrução da muralha e do estabelecimento das portas, e especialmente a partir do capítulo 8. Dicho sea de paso, há uma conexão muito profunda e hermosa entre os capítulos 8, 9 e 10. O capítulo 8 basicamente descreve 2 coisas. A reunião em torno da leitura da lei que Esdras levou a cabo. O povo estava como um solo homem, atento à leitura da lei. E a continuação, a celebração da fiesta de los tabernáculos. O capítulo 9 menciona o estado de quebrantamento espiritual que se manifestou no povo e a oração que hacen de arrependimento de pecados. E o capítulo 10, a aliança que hicieron com Deus, producto de quê? De la lectura, de haber escuchado a leitura da lei de Deus, producto de haber celebrado a fiesta de los tabernáculos, producto de su quebrantamento, eles hicieron ou renovaram sua aliança com ele, Senhor. E é muito edificante ver as reacções ou características do pueblo que Deus despierta. Quando Deus visita su pueblo, este pueblo reacciona de uma maneira muito hermosa. Em primeiro lugar, o pueblo que Deus despierta tiene sede de su palavra. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Dice lo siguiente: entonces se juntó todo el pueblo, Neemías 8:1, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 3:
desde el alba, es decir, desde que el sol naciera, hasta el mediodía. En resumen, durante más o menos 6 horas. Leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Segunda, última frase del versículo 9. Dice, versículo 9, última frase. Pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo que Dios despierta tiene sed de su palabra. Era un momento histórico. Era la primera vez, tras 142 años, que el pueblo escuchara la lectura del Pentateuco en la ciudad reconstruída. Volvamos um pouquinho a película. Jerusalém havia sido destruída quando os babilônios, liderados por el rei Nabucodonosor, se haviam apoderado da cidade, e os historiadores estabelecem a fecha del ano 587 a.C. Neemias aparece em la escena alrededor do ano 445 a.C. É decir, há um espaço aí de mais ou menos 142 anos. Era a primeira vez em 142 anos que o povo tinha a dicha de escuchar a leitura da lei em la ciudad reconstruída em seguridade, leitura que foi realizada por el sacerdote Esdras. Era um momento singular. Durante 6 horas, irmãos, e é maravilhoso ver, o texto nos permite perceber que esta situação foi caracterizada porque o povo, de maneira voluntária, pediu a Esdras que leyera a lei. Não somente o aspecto de sua vontade, que foi espontâneo, uma ação coletiva. Homens e mulheres estavam como uma sola persona. Estavam concentrados, atentos. Mais que nada, algo harmonioso e irreverente. ¿Por quê? Porque todo o povo escuchava a leitura da lei de maneira muito atenta, de maneira muito reverente, incluso chegando a chorar mientras Esdras leía a palavra de Deus. É decir, o povo estava com muita sede e hambre de escuchar a leitura da palavra de Deus. Mis hermanos e hermanas, quando o Senhor nos visita com seu Espírito, quando o Senhor nos toca de maneira muito particular, lo hace através de sua palavra. E há algo muito bonito neste passagem, que está implícito, está em las entrelinhas, que é o ministério de Esdras. Por quê? Porque Esdras havia chegado antes de Neemias. Esdras levava ao menos 12 anos em Jerusalém antes de Neemias chegar. E segundo o capítulo 7 de Esdras, se você vuelve, se quer, pode volver, se não, escute a leitura que eu vou dar do versículo 10. Que hacía Esdras em Israel? Capítulo 7 de Esdras, versículo 10 diz: porque Esdras havia preparado seu coração para estudar a lei de Jeová e para cumpri-la e para ensinar em Israel seus estatutos e decretos. Em resumen, o ministério de Neemias foi antecedido por el ministério silencioso, discreto de Esdras. Esdras venia ensinando, venia predicando, venia discipulando. O Senhor preparou, fertilizou o terreno através do ministério silencioso de Esdras, para que Neemias pudiera liderar esta obra de reforma física e reforma espiritual. Sem sede da palavra de Deus, não há crescimento espiritual, não há santificação, não há progresso cristiano, não há descoberta
y desarrollo correcto de los dones espirituales. ¿Por qué es importante tener sed de la palabra de Dios? Porque no es solamente la cuestión del conocimiento, de la información, de tener datos, nombres bíblicos en nuestra mente. Es que la palabra de Dios nos conduce a Cristo. Jesús es el centro de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento proyecta, anuncia, anticipa, profetiza sobre Cristo. Y el Nuevo Testamento nos describe la realidad de la venida de Jesús. De tal modo que conocer más de la Biblia es conocer más de la persona bendita del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Hace um par de anos, mediados da década de 90, um pastor brasileiro da Igreja Presbiteriana foi enviado para realizar um ministério entre os concombas, uma etnia del país africano Ghana. Pastor Ronaldo Lidório. O missionário trabalhou muito com sua esposa e o Senhor convertiu muitas pessoas através de seu ministério e ele passou a treinar os líderes indígenas para que eles pudieran ensinar a palavra de Deus em suas respectivas tribos ou comunidades. E ele se reunia uma vez ao mês com os líderes, homens e mulheres que vinham de vários sítios e alguns caminhavam durante 4 dias para chegar. E obviamente, se quedavam um dia estudando a palavra de Deus, tinham que memorizá-la. E memorizavam de 12 a 13 versículos em cada reunião com o missionário. E claro, depois regressavam a seus sítios. Alguns caminhavam 2 dias, outros 3 e outros incluso 4 dias. Ok? Em certa ocasião se realizou a reunião, se terminou a reunião. 2 dias depois da reunião, o missionário se deu conta que uma senhora, uma irmã que havia estado em la reunião 2 dias antes, venia a seu encontro. Finalmente, quando ela chegou, o missionário já estava preocupado. A esposa do missionário é enfermeira. Pensava, pode ser algum problema, alguma moléstia física, necessita assistência de saúde. Chegou a irmã, o missionário perguntou: "O que passa?" Ela disse: "Pastor, se me olvidou um dos versículos que nós outros aprendimos com você há 2 dias. Eu me recuerdo de 11, pero se me olvidou um." E dijo: "La palavra de Deus é demasiado preciosa para perder-se en el camino." Ele ensinou o versículo e a irmã retomou o caminho mais 4 dias hasta su hogar. La palavra de Deus é demasiado preciosa para perder-se en el camino. Você e eu temos a Bíblia impressa em nossos hogares. Em alguns hogares há várias Bíblias de diferentes versões. Ou la temos em la aplicação. Prioriza tu vida devocional. Pide ao Senhor que te dê sede da palavra, hambre da palavra, porque não há desenvolvimento espiritual sem conhecimento bíblico, sem crescimento em la intimidade com nosso Senhor Jesucristo, que é o centro da palavra de Deus. Em segundo lugar, o pueblo que Deus despierta, además de ter sede de sua palavra, é enseñable, é manejable, é flexível. Veja o que o texto diz neste capítulo 8, a partir do versículo 8. Escuchen, por favor. Capítulo 8, versículo 8. E leíam claramente no livro da lei de Deus, e explicavam su sentido, de modo que entenderam a leitura. Então, o governador Neemias, e aí se menciona o nome de Esdras,
y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo o pueblo: hoy es día consagrado a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Pues todo o pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce e enviad porciones a los que não tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Também os levitas calmavam a todo o povo, dizendo: callad, porque é dia santo, não os entristezcáis. E todo o povo se foi a comer e a beber, a obsequiar porções e a gozar de grande alegria, porque haviam entendido as palavras que les haviam ensinado. Há muita gente que entende o que Deus disse, pero não não põe em prática o que o Senhor disse. Mis hermanos e hermanas, o que diferencia as verdadeiras ovelhas do Senhor de las pessoas que não pertenecem ao rebanho do Senhor é a obediência. Nós não somos o que decimos. Nós não somos o que pensamos. Nós somos o que hacemos. O próprio Senhor Jesucristo afirma no Evangelho de Juan: minhas ovelhas oem minha voz, e eu las conozco, e me siguen. Há muita gente que escuta a voz do Senhor, escuta predicações, tem contato com a Bíblia, escute mensagem através da rádio, de uma aplicação, de folheto bíblico, escute o Evangelho através de colega de trabalho, de pariente, de amigo, pero não siga o Salvador. Pero as ovelhas do Senhor escutam sua voz e lo siguen. A obediência, Jesus afirma também em Juan: se vocês me amam, certo? Siguen mis mandamientos. Este pueblo, esta gente que escuchou a leitura da lei hecha por Esdras, se pôs a chorar. ¿Por quê? Porque este pueblo foi tomado de uma convicção de pecado, se deu conta que estava sofrendo e havia sofrido durante muito tempo por haver desobedecido a palavra de Deus. Era dia de pranto, de quebranto. Pero Esdras e Neemias e os levitas disseram: agora não é hora de llanto, de tristeza, agora é hora de celebração. E comer comida graça, beber vinho bueno, compartam uns com os outros, a alegria do Senhor é vuestra força, mis hermanos. Há tempo de llanto, há tempo de tristeza, pero há tempo de alegria, de gozo, de celebração. O problema é quando não temos a sensibilidade e invertimos as coisas. Queremos celebrar quando estamos em funeral, por exemplo. Ou queremos julgar quando o momento requer seriedade. Que isso? O povo, ante a instrução de Esdras, Neemias e os levitas, foi a celebrar, foi a festejar, foi a comer assadito, tomar bom vinho chileno, não, de Israel. Todavia não havia vinho nesta região. Este pueblo se demostrou enseñable, manejable, flexible. Não sempre, desafortunadamente, os hijos e hijas de Deus se portam assim. Há par de anos, eu tive a oportunidade de pastorear uma jovem, uma irmã em Cristo jovem. Esta irmã era pouco enseñable, um tanto terca, a la sazón. Eu espero que hoje já não seja
como antes, porque já é cambiado esta tendência, porque uno pode cambiar, uno pode aprender das experiências e mudar de postura, de comportamento. Cuento corto. Esta irmã jovem se interessou, encontrou um chico que lhe agradou e quis pololear com o chico. O tema é que o chico não era creyente, pô. O problema em Brasil, que é outra cultura. Não estou dizendo que é melhor, não é esse o tema. Cada país tem seu rasgo. O tema não era peio largo, não era el aro, que em Brasil temos outro tema com essa questão. Acá les curte em geral os pelos largos e tal, o estilo, se fecham. Há muitos de vocês. Nada em contra, minha irmã, seja feliz, se isso aí não desagrada ao Senhor, pero em Brasil há outra repercussão com essa questão. Mesmo passa com o tema do vinho. Acá, seu irmão, eu recebi visita de irmãos que me traíam na botella de vinho. E eu, encantado, me tomava o vinho. Se isso passa em Brasil, o pastor é sancionado. Cada país tinha sua cultura. O tema, enquanto curto, o tema não era o cabelo do caballeiro, el aro, o tema é que o caballeiro não era creyente. Su mamá, la mamá de la hermana, no cayó, el caballero não caiu bem a la mamá de ella. Eu conversei com ela e disse, mira, por olhar um chico que não é creyente, não está de acordo com a palavra de Deus, cuidado. A irmã decidiu começar o pololeo. Decidiu casar-se. Pero antes do matrimônio, descobriu uma traição. O caballero la traicionou com uma colega de ella, uma colega suya de trabalho. Además, o caballero era perezoso, era a encarnação da pereza. O caballero lhe gostava quedar-se na casa, vendo os partidos da Champions League, sem trabalho. Quem entregava o currículo, sua honra de vida, era a mamãe e a polola. Em resumo, aticando a história, a irmã não tomou em conta até que esse caballero não era creyente, que o pololeo desagradava a sua mamá, o conselho de seu pastor, se casou. E poucos meses depois, o caballero volviu a traicioná-la. E quando terminou o matrimônio, ela todavia estava pagando os muebles do apartamento. O matrimônio não durou um ano. Esta irmã foi pouco enseñável. Foi terca. Porque não tomou em conta as circunstâncias, as evidências, o conselho do pastor, o que dizia sua mamá. E quando nós outros, irmãos e irmãs, sabendo o que é correto, desejamos o que o Senhor diz em sua palavra, e as circunstâncias, sofrimos, e hacemos sofrer a las pessoas que estão alrededor nuestro. Não seamos pueblo de dura serviço. Que é dura serviço? É gente de cuello duro. É gente que não tem dificuldade de mover a cabeça, de reconhecer que há uma autoridade, de reconhecer a sabedoria de outras pessoas. É gente arrogante, soberbia, llena de si mesma. Uma coisa muito hermosa que vemos, por exemplo, em Davi. Davi, nosso irmão do passado, era como nós outros pecador. E isso, algumas coisas, meteu a pata com doraço, certo? Com doro. Pero Davi tinha uma virtude. E incluso alguns comentaristas ou teólogos chegam a especular que, quiçá,
Se é por esta virtude que Davi é o único personagem na Bíblia chamado de homem segundo o coração de Deus. Qual era a virtude? Quando Davi era confrontado por a palavra do Senhor, Davi se ponia de rodillas, dizia: pequei, perdona-me, Senhor. Quando o Senhor enviou o profeta Natan, e Natan contou na parábola, e Davi, cego por el pecado, disse: el homem desta parábola deve ser morto. Natan disse: tu eres el homem. E Davi se deu conta que Deus já sabia do teatro que ele vivia, que ele fazia, e buscou a misericórdia do Senhor. Pero não todos os creyentes ou hijos e hijas de Deus são como Davi. Há gente também como Jonás. O Senhor disse a Jonás: vete a Nínive. Jonás tomou a barca para Tarsis e foi parar no ventre do peixe. Comprou o passagem para Tarsis, 6.000 quilômetros lejos de Nínive. Não chegou a Nínive, não chegou a Tarsis, chegou ao ventre do peixe. Mis irmãos e irmãs, me permitam perguntar: você é ensinável? Você se assemelha mais a Davi quando confrontado? Por seu papá, por sua mamá, por la abuelita, por sua irmã na fé, por el presbítero, por el pastor, por seu jefe ou companheiro de trabalho. Você se assemelha mais a Davi ou a Jonás? É necessário ir-te ao ventre del peixe para dar-te conta que estás equivocado? O povo que Deus despierta é enseñável. Muito se habla de teologia reformada. Para ser um bom reformado, há que ser enseñável. Há que ter a disposição de cambiar, de echar fuera o que não pertence à palavra de Deus e arreglar nossos caminhos, nossos passos. Además, o povo que Deus despierta, em terceiro lugar, restabelece o que o Senhor prescreveu. Versículo 16 ao 18, do mesmo capítulo 8. Escuchen, por favor. Saliu, pues, versículo 16, el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda a congregação que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, o sea, 1000 años antes, hijo de Nun, hasta aquele dia não haviam hecho assim os hijos de Israel, e houve grande alegria. O pueblo que Deus despierta, restaura lo que Ele prescreveu ou prescribe. Durante a leitura da lei, porque o texto nos informa, certo, que era o mês sétimo, último versículo del capítulo 7, al llegar al mês sétimo. que passou? Durante a leitura de Esdras, se deram conta, estamos no sétimo mês, é o mês no qual se deve realizar a fiesta de los tabernáculos, ou de las cabañas, ou de las tiendas. E o pueblo foi a celebrar a fiesta. E nesta época, meus irmãos, esta época, estamos falando de 2500 anos antes de Cristo, desculpa, 500 anos antes de Cristo, 2500 anos de distância entre eles e nós outros. É uma época de transmissão oral, de oralidade. Me explico. Não havia facilidade para enviar um WhatsApp, não havia Bíblia impressa. Os poucos manuscritos, os textos maçoréticos, estavam nas mãos dos sacerdotes e, às vezes, nem sequer acessíveis. Por quê? Fíjense que, nos dias do rei Josias,
Se encontrou perdido o livro da lei no templo. É decir, como se dava a enseñança nesta época? A enseñança se dava por la explicação, por la, através da oral, certo? E nesse marco, as fiestas tinham um valor pedagógico muito grande, muito didático. Eram muito instrutivas. Por quê? Porque as pessoas não tinham a Bíblia impressa. Como se mantinha as ensinanças? Especialmente ou também através das celebrações. Páscoa. A Páscoa era celebrada anualmente. E na Páscoa, os padres explicavam aos niños que houve um tempo que Israel havia estado no Egito, o Senhor os sacara do Egito, e a Páscoa apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Depois da Páscoa, 50 dias depois, a festa das primícias ou Pentecostés, certo? Que era a festa das primícias? Era uma celebração em la qual o pueblo ofrendava ao Senhor os primeiros frutos, em gratitude ao Senhor. ¿Por quê? Porque houve um tempo que eles não tinham propriedade, terra, porque eram escravos. O Senhor les bendiciera com a terra, Canaã, e também rogando a bendição do Senhor para o restante de la cosecha. Primícias, segundo o Novo Testamento, aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo foi descendió, les decía aí del português, certo? Descendió, certo? E capacitou a igreja de maneira extraordinária durante a festa de Pentecostés. E tabernáculos, que acontece mais ou menos entre setembro e outubro de nosso calendário, que representa ou representava o tempo de peregrinaje en el desierto, quando o pueblo viveu em cabañas, em tiendas. Então, o pueblo se pôs a celebrar, e celebrar com tamanha alegria, como não se hacía Israel desde a época de nosso irmão Josué, 1000 anos antes. Mis hermanos e hermanas, o pueblo restableció, restauró lo que jamás debiera haber sido abandonado ou olvidado em sua prática. La fiesta de los tabernáculos. Implicação para nós, mis hermanos. Tudo que tem base, que está basado na palavra de Deus, deve ser valorado por nós outros. Tudo que nos acerca de Cristo e que nos inspira a uma vida de santidade deve ser valorado e deve ser prioridade na vida da igreja. Em los dias do rei Josias, o Senhor operou um avivamento, um despertar. Que é isso, Josias? Depois de escuchar a leitura da lei de Deus, é muito interessante. Depois você pode ler no segundo livro de Reis, capítulo 23, e no texto paralelo em Crônicas, sobre as ações de Josias. Depois de escuchar a leitura da lei, Josias obrigou todos os sacerdotes e todo o povo de Israel a escuchar a leitura da lei. A continuação, Josias sacou todos os utensílios paganos do templo. Destruiu todos os altares e monumentos paganos no território de Judá. Las ruínas de los monumentos, las cenizas, ele puso en el sepulcro de los padres de su generación, que haviam desobedecido ao Senhor e permitido a idolatria em Israel. Não só isso, Josias ordenou a morte de todos os sacerdotes que haviam queimado, oferecido sacrifícios a Baal e a las demás divindades paganas. Josias mirou e viu em um monte muitos sepulcros e perguntou: estes sepulcros pertencem a quem? São sepulcros de nossos antepassados. Josias, sim? Saquem tudo e vamos eliminar tudo. Nem sequer a memória dessas pessoas deve ser refletada. E avisaram Josias: pero há um sepulcro
que é de um profeta, de um homem de Deus. Josias dijo, déjalo, não lo toquem. A memória deste homem deve ser preservada em Israel. É o povo que Deus despierta, echa fuera tudo que se aleja da palavra de Deus e mantém solamente o que agrada ao Senhor. Por isso celebraram com tanto gozo os tabernáculos, a fiesta de los tabernáculos. Em quarto lugar, o povo que Deus despierta se humilha ante o Senhor em arrependimento. O capítulo 9 diz o seguinte, os 3 primeiros versículos. El dia 24 del mismo mes se reuniram os hijos de Israel para ayunar. Já haviam escuchado a leitura da lei, já haviam celebrado os tabernáculos. E agora se reuniram os hijos de Israel para ayunar, vestidos de roupas ásperas e cobertos de polvo. Era a maneira da época de demonstrar luto, profunda tristeza ou quebrantamento. Já se havia apartado a descendência de Israel de todos os estrangeiros, e em pé confessaram seus pecados e as iniquidades de seus padres. Puestos de pé, em seu lugar, leyeron o livro da lei de Jeová, su Deus, a quarta parte del dia. E durante a outra quarta parte del dia, confessaram seus pecados e adoraram a Jeová, su Deus. El pueblo que Deus despierta se humilha ante Ele em arrependimento. O arrependimento marca o início da vida cristiana. Sem arrependimento, não há como reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Por favor, um voluntário, leia Hechos capítulo 2, versículo 38. Um voluntário ou voluntária, leia Hechos 2, 38. O sermão de Pedro. Que Pedro dijo a la multitud? Hechos 2, 38, por favor. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchas gracias. Arrepentíos, sejam bautizados e reconozcam a Jesus como seu Senhor e Salvador. O arrependimento é fundamental para o início da carreira cristiana e não só para o início, para su desarrollo. Mis hermanos e hermanas, o Senhor Jesus, em la oração do Padre Nuestro, nos ensinou a dizer: perdoa-nos nossas deudas, como também nós perdonamos a nossos deudores. A conversão deve ser não simplesmente um hecho que marca o início da carreira cristiana. A conversão deve ser um movimento diário de retorno, de regresso à presença de Deus. O publicano que tuvo sua oração aceptada por Deus, dijo: Deus, se propício a mim, pecador. Exercício para a semana, para os próximos meses. Leiam sobre os avivamentos mencionados na Bíblia. Na época do rei Asa, rei Josafá, rei Ezequias e rei Josias. E se podem, busquem em internet em linha, informações sobre os avivamentos. Em Inglaterra, século XVIII, e também em sua colônia, que era a Nova Inglaterra, atual Estados Unidos, sobre o primeiro e segundo grande avivamento, sobre o avivamento em País de Gales, início do século XX, sobre o avivamento em Coreia, início do século XX, ou se quer sair de Coreia, vete a Sudáfrica. Avivamento entre os Zulus, uma etnia de Sudáfrica. O Senhor usou grandemente o pastor luterano Erlo Stigen e se deu um avivamento poderoso entre esta etnia, os Zulus,
entre as décadas de 60 e 80 do século passado. Em todos os avivamientos, a palavra todos é muito forte, pero la estou usando de maneira intencional. Em todos os avivamientos, há o arrependimento, uma profunda convicção de pecado e o regresso em temor, em reverência ao Senhor, em quebrantamento. Mis hermanos e hermanas, é provável que tu e eu não veamos um avivamento em la igreja durante nossa vida. É provável. Aunque devemos orar para que o Senhor realize, opere um avivamento, como orou o profeta Abacuque. Aviva, Senhor, em meio de los sonhos tu obra. Pero aunque nós não veamos um avivamento na igreja, é possível experimentar o avivamento a nível personal, individual. Existe o mandamento no Novo Testamento para que sejamos llenos dele, Espírito Santo. Eu posso ser visitado por el Espírito Santo, capacitado, revertido e ser um instrumento de graça em meu hogar, em la igreja, em Santiago, entre meus parientes, entre as pessoas necessitadas de minha comuna. É decir, o que lemos em Neemias é uma obra coletiva, pero que começou no coração de Esdras, e no coração de Neemias, e certamente de outros homens e irmãs, cujos nomes não se quedaram famosos, são os anônimos da história. Uma obra chica começou, e o Senhor foi agrandando esta obra e promoveu a reforma física e espiritual do povo. Física de Jerusalém e espiritual do povo. O povo que Deus despierta se humilha ante o Senhor em arrependimento. O Senhor nos invita à conversão, a echar fora do pecado, a buscar ajuda para crescer em sua presença, para ser instrumentos poderosos do Senhor neste mundo caído. Finalmente, com isso termino. O povo que Deus despierta se compromete para ele futuro, para ele mañana. Capítulo 9, versículo 38. Depois da oração, o texto diz: a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El capítulo 10 menciona el nombre de los líderes y menciona que todo el pueblo, versículo 28, el resto del pueblo. Esta aliança, este compromisso, este pacto, tuvo implicações, ou involucrou todas as áreas da vida. Fíjense, versículo 29, del capítulo 10, se reuniram com seus irmãos e seus principais para declarar e jurar que andariam na lei de Deus que foi dada por Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos, decretos e estatutos de Jeová, nosso Senhor, e que não daríamos nossas hijas a los pueblos de la tierra, nem tomaríamos suas hijas para nossos filhos. É decir, a partir de agora, não mais yugo desigual, não mais relação, matrimônio entre creyentes e não creyentes. Sigamos. Asimismo, versículo 31, que los pueblos de la tierra, que si los pueblos de la tierra vinieron a vender mercaderias e comestíveis em sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. A partir de ahora, el día del Señor será respetado. No negocio, no venda de mercaderias, no qualquer atividade que não seja concentrar-se em minha família, em minha fé, no cumprimento da palavra de Deus e descansar. Descanso
el día de sábado y los demás días del calendario de Israel, estabelecido por el Señor, seriam respetados. Outra implicação, vejam, a partir do versículo 32. Nos impusimos, además, a obrigação de contribuir cada ano na terceira parte de um ciclo para a obra de la casa de nosso Deus. Para el pan de la proposición. Versículo seguinte. Echamos também suertes os sacerdotes, os levitas e o povo acerca da ofrenda de la leña. É decir, a partir de agora, turnos para que o serviço religioso, o culto, as atividades da igreja da época sejam respeitadas. Não faltará lenha, não faltará pão de la proposição, não faltará nada. ¿Por quê? Porque estamos assumindo esta obrigação. Sigamos. Versículo 35. E que cada ano levaremos à casa de Jeová as primícias de nossa terra e as primícias do fruto de todo árbol. Dízimos, primícias e ofrendas. Vamos a cumprir o que diz a palavra de Deus. Não vamos deixar que a casa de Deus seja prejudicada por falta de recursos. O povo que Deus despierta assume compromissos para o futuro, para o mañana. Me encanta muito o exemplo de José. Porque, mis hermanos e hermanas, os compromissos que nós assumimos reflejam ou demonstram o tamanho de nossa fé. E no último capítulo de Gênesis, há passagem maravilhoso. Escutem a leitura. José hizo um juramento. Hizo seus hermanos, levou seus hermanos a hacer este juramento. Qual foi o juramento? Vosotros, déjame acá ubicar o versículo preciso. Um ratito. Gênesis 50, versículo 24. Um dia José dijo a seus hermanos: eu vou morir, pero Deus certamente os visitará e os hará subir desta terra a la terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacob. E isso jurará José a los hijos de Israel, dizendo: Deus certamente os visitará e hareis levar de aqui mis huesos. Éxodo capítulo 13. Só um versículo, 19. Mais de 400 anos depois, quando Moisés liderou o povo hacia Canaã, versículo 19. Moisés tomou também consigo os huesos de José, el qual havia hecho jurar los hijos de Israel, diciéndoles: Deus certamente os visitará, e entonces os llevareis mis huesos de aqui com vosotros. Tremendo. Espetacular. Que fé la de José. Estamos em Egipto. Ustedes já não estão sofrendo el hambre que nosso padre Jacob e ustedes estavam sofrendo. Sepam que um dia o Senhor vai cumprir sua palavra, como prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacob, e nos levará e nos regalará uma terra. Quando chegue este dia, lleven mis huesos, porque eu não pertenço ao Egito. Se passam 400 anos, o Senhor levanta a Moisés, bendiz o povo, realiza milagros tremendos. O povo se vai. E Moisés lleva os huesos de José. O povo que Deus despierta não teme assumir compromissos para o futuro. Pastor, que compromissos devo fazer hoje? Não sei. Você deve orar e reflexionar a respeito. De todas maneiras, te quero recordar que você já assumiu vários compromissos no passado. E no dia de sua pública profissão de fé, você prometeu amar a Deus, servi-lo de maneira fiel e sustentar a obra do Senhor. E no dia de tu matrimônio, você prometeu ser fiel a tu pareja, a tu cônjuge.
Quando usted apresentou tus hijos al bautismo, usted juró ante el Señor educá-los en la fé, traê-los a la iglesia, orar com eles e por eles. Quando usted firmou contrato na empresa onde usted trabalha, aí há obrigações, aí há juramento. Hemos assumido vários compromissos ao longo da vida. Les quero invitar que a tomar em sério o que hemos firmado, o que hemos prometido, para a glória do Senhor e para que nosso testemunho, meus irmãos e irmãs, seja para a glória de Deus, para que nossa vida não seja um antitestemunho, um testemunho ao revés, para que as pessoas possam ver em nós este compromisso com o Senhor e com sua igreja. Isso implicará em bendições para nossa família, para nossa comuna, para o país e para o mundo, porque vamos a ser verdadeiramente sal de la tierra e luz del mundo. O pueblo que Deus despierta tiene sed de su palabra, es enseñable, restaura lo que el Señor prescribe, se humilla ante Él en arrependimiento e não teme assumir compromissos para o futuro. A palavra Esdras significa ajuda. A palavra Neemias significa aquele que consuela. Esdras e Neemias foram tipos de Cristo. E no Antigo Testamento realizaram um ministério que apontava hacia Cristo. Nosso Salvador não é Neemias. Nosso Salvador não é Esdras. Nossa salvação não depende da tradição da igreja. Nosso Salvador é Cristo. E Cristo quer bendecir muito tu vida e a minha, para que seu reino pueda expandir-se, extender-se na terra. Que o Senhor siga bendicindo a vocês, meus irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém. Amém.